Se você era fã de Cavaleiros do Zodíaco na sua infância, com certeza você conhece a saga do Santuário, a saga de Asgard, a saga de Poseidon, a saga de Hades e talvez até The Lost Canvas e algum outro spin-off. Mas você conhece Next Dimension? Vem comigo nesse vídeo que eu vou te contar tudo que você precisa saber sobre a continuação oficial da saga de Hades de Cavaleiros do Zodíaco feita pelo próprio criador do mangá, Masami Kurumada. Mas antes de continuar, eu vou pedir pra você clicar nesse like aí, que isso me ajuda pra caramba, porque diz pra plataforma aqui entregar esse vídeo pro pessoal que gosta desse assunto. E assim o canal cresce e eu me sinto mais motivado pra fazer outros vídeos como esse, certinho? Então vamos lá, alerta de spoiler. Se você assistiu o anime ou leu o mangá dos Cavaleiros do Zodíaco, você sabe que no final da saga de Hades, o Seiya, Cavaleiro de Pégaso, dá um mega meteoro de Pégaso no Hades, mas leva uma espadada no coração e não há elevação de Cosmo que salve o menino. Faça elevar, entendeu? Cosmo no seu coração. Contudo, o golpe é suficientemente eficiente para abalar o emocional do Senhor do Mundo dos Mortos e para Saori acabar com a raça da versão grega do Tinhoso, atravessando ele com seu bácono ali, juntamente com o Cosmo dos outros cavaleiros que sobreviveram ali, os outros cavaleiros de bronze. Acontece que antes de bater as botas e ir pra sabe-se lá onde vão as almas dos deuses quando morrem, ainda mais quando não tem mais mundo dos mortos, o Hades olhou pro Seiya e pensou: eu acho que eu já vi esse moleque antes. Ah, é mesmo, ele foi o meu amigo numa outra encarnação. Aí a gente é levado para um flashback no ano de 1750 e alguma coisa, e é aí que começa Saint Seiya Next Dimension, ou numa tradução livre, Cavaleiros do Zodíaco Próxima Dimensão, que começa contando a Guerra Santa anterior contra Hades, ocorrida 240 anos, e depois volta para os anos 1990 para contar o que aconteceu com Seiya, Saori e os outros cavaleiros lá, imediatamente depois dos eventos da Guerra contra Hades, da nossa época. O Masami Kurumada anunciou pela primeira vez o início da continuação da famosa série de Os Cavaleiros do Zodíaco em 2006, logo perto ali do final da adaptação, do lançamento da adaptação da saga de Hades em anime. Aí ele foi publicando aos poucos, um pôster aqui, algumas páginas ali, e assim a série manteve lançamentos esporádicos. Hoje ela já passou dos 100 capítulos. E aqui no Brasil esses mesmos capítulos foram publicados pela editora JBC em 12 volumes compilados e também coloridos, assim como a versão original, a publicação original, que é colorida. O que é uma novidade, né? A maioria dos mangás normalmente não são coloridos. O conceito original era trabalhar simultaneamente com Saint Seiya The Lost Canvas, da Shiori Teshirogi, aquela coisa maravilhosa que é The Lost Canvas, dá uma olhada aí. E era para ser uma interpretação multiângulo do mesmo enredo, da mesma história. Mas essa abordagem foi abandonada porque as histórias começaram a divergir demais e o Sr. Kurumada, que já era um senhorzinho, demorou bastante para entregar os próximos capítulos, enquanto a Shiori, na sua juventude, e com a ajuda dos seus assistentes, produzia as suas edições na velocidade da luz. Quando saiu o primeiro volume compilado de Next Dimension, essa história foi considerada oficialmente o cânone de Cavaleiros do Zodíaco, do passado de Cavaleiros do Zodíaco e da cronologia da série clássica. Então, eu preciso te dizer, caro fã de The Lost Canvas como eu, que até Segunda Ordem o passado oficial é o de Next Dimension e o de Lost Canvas é de um universo alternativo. Porém, nem tudo tá perdido, existem brechas tanto em The Lost Canvas quanto em Next Dimension, que apontam para a possibilidade de The Lost Canvas ser o passado oficial antes de Cronos e do irmão dele, Kairos, e da Saori / Athena resolverem dar uma de Barry Allen e ferrar com a linha do tempo. E aí então Next Dimension pode ser o passado pós-Flashpoint do Kurumada, entendeu? Corre, Barry, corre. Não entendeu? É meio confuso mesmo. Para ficar mais fácil de entender Next Dimension, eu dividi os personagens de Next Dimension em 4 núcleos. O núcleo do Santuário do século XX, o núcleo de Hades, o núcleo do Monte Olimpo e do Templo da Lua e o núcleo do Santuário do século XVIII. No Santuário do século XX a gente tem o Seiya, personagem principal, que tá lá na cadeira de rodas depois da Batalha de Hades, ficou lá amaldiçoado pela espadada, apesar de você não conseguir ver a espada, ela está ainda no corpo dele, a maldição que o Hades deixou, e ele é a razão
da história acontecer. Diferente do que acontece sempre, que o Seiya é o personagem que conduz a história indo em busca de salvar a Athena com os amigos dele, aqui a coisa inverte, o que torna tudo muito mais interessante. A Saori se junta com os outros cavaleiros para salvar o Seiya, que só tem mais 3 dias de vida. Então é legal essa inversão de dinâmica. A Saori aqui, a reencarnação de Athena no século XX, ela volta no tempo com o Shun para salvar o Seiya, mas no meio do caminho ela é transformada em criança pelo Cronos. Aí você tem o Shun, que na ausência dos outros cavaleiros é o cavaleiro que vai viajar, o único cavaleiro que vai viajar com a Saori pro século XVIII para tentar reverter a situação do Seiya antes que ele morra. Uma das coisas interessantes dessa participação do Shun é que ele é o receptáculo de Hades, a alma mais pura do século XX, e no século XVIII a alma mais pura é o Alone, que é o melhor amigo do Tenma, um personagem com o qual o Shun vai interagir bastante nessa história. Outro personagem clássico que aparece aí é o Ikki, dos Cavaleiros de Bronze. Ele é o primeiro personagem aí a enfrentar de fato um cavaleiro do Monte Olimpo. Na verdade é uma satélite do Templo da Lua. O Shiryu aparece aí aposentado, vivendo com a Shunrei nas 5 montanhas antigas e juntos criando um bebezinho adotado chamado Shoryu. E o Shiryu só sai da aposentadoria porque o Toma vai lá atacá-lo, né? Estava Shiryu em seu lugar, veio Toma lhe fazer mal. E Shiryu essa referência é muito velha mesmo, ninguém vai pegar. Estava velha no seu lugar, veio a mosca lhe fazer mal. A mosca na velha, velha piar. O Cisne aparece e ele tem bastante importância quando ele aparece. É ele que salva o Seiya ali de ser morto pelo Toma. E é legal porque ele passa a desenvolver, a partir daí, uma rivalidade, né? O Toma pega a birra dele e diz, eu não quero só matar aquele cavaleiro sentado na cadeira de rodas ali. Eu vou pegar esse cavaleiro do gelo, que é um desafio muito mais interessante. Também porque ele me impediu de cumprir a minha missão. Marin e China aparecem também. A Marin tem uma relação aí com o Toma, que é muito provavelmente o irmão perdido dela. E a China está relacionada à constelação do 13º Cavaleiro de Ouro, já que ela é a Amazona de Cobra, que na verdade é a mesma constelação de Serpentário, Barra ou Fiuco. Mas isso aí eu vou falar daqui a pouco. Tem o Núcleo de Hades. O Núcleo de Hades é meio que um repeteco da saga clássica, com uma pitadinha aí de The Lost Canvas, com a Pandora no comando do exército, o Alone pintando quadros e sendo o receptáculo de Hades dessa geração. Um bando de espectros subindo as 12 casas, com a ordem de cortar a cabeça de Athena. A grande novidade dessa vez é o Suikyo, ou Suikyo, que é um ex-cavaleiro de prata, que é colocado pela Pandora como um dos 3 juízes do inferno. Muitos dos elementos de The Lost Canvas, pra quem viu The Lost Canvas ou leu o mangá, simplesmente não existem nessa versão da Guerra Santa do século XVIII, como por exemplo o Cagarro de Benu, a tela que o Alone pinta, apesar de ele pintar uma tela aqui, não existe indício nenhum de que essa tela pode matar as pessoas. Os deuses gêmeos, Hypnos e Thanatos, não aparecem em Next Dimension, não tem aquele protagonismo que eles têm em The Lost Canvas na primeira fase. Outro núcleo é o núcleo do Monte Olimpo, que também inclui o Templo da Lua. No fim da saga de Hades, o que todo mundo queria ver era a saga de Zeus, porque o Saga menciona lá que 3 deuses, né, Zeus, Poseidon e Hades, ele tá tentando defender a terra deles e tal, lá, isso acontece lá no final da Batalha das 12 Casas. Com a deusa Nike que traz a vitória a quem a possuir, e o escudo de Atena que rejeita qualquer ataque vindo de deuses ou de demônios, eu poderei me assegurar do poderoso Zeus do céu, poderei me assegurar de Poseidon do mar, e também de Hades do mundo dos mortos, e assim eu serei o único governador da Terra. Ninguém poderá me superar. Ninguém! Nunca! E foi justamente por isso que na época, logo depois da saga de Hades ser lançada em anime, foi feito o Prólogo do Céu. A pergunta que fica é, os Zeus aparecem em Next Dimension? E a resposta é que até o momento, até os volumes que saíram aqui no Brasil e no Japão, até o lançamento desse vídeo, Zeus não apareceu ainda. Mas o Monte Olimpo, que é o lar de Zeus e dos deuses olimpianos, ele é visitado pela Saori e pelo Shun quando eles estão tentando voltar no tempo. E o legal é que eles encontram vários personagens novos que acrescentam bastante ao lore de Cavaleiros do Zodíaco. A primeira delas é a Hecate, que é uma bruxa barganheira, gosta de fazer um rolo, trocar tudo por orientação. Ela é tipo o Rocket Raccoon, sabe, da Marvel. Quanto quer pela arma? Não tá à venda. Ok, e quanto pelo braço?
Esse braço vai ser meu. E é numa situação dessas de troca e de barganha que ela tem numa interação com a Saori e com o Shun, que a Saori acaba cortando o cabelo, mudando do seu visual clássico pro visual Chanelzinho que ela aparece em Next Dimension. E com esse cabelo da Saori, a Hecate faz uma poção que rejuvenesce ela em séculos e ela passa a parecer uma menininha serelepe, quase como se fosse o novo Kiki de Cavaleiros do Zodíaco para essa fase, já que o Kiki não aparece mais porque o mestre dele tá morto, né? O Kiki morreu em Hades? Gente, o Kiki morreu em Hades? Não, o Kiki apareceu defendendo a Seika, né? Gente, que fim levou o Kiki? Alguém sabe? Coloca aí nos comentários. Eu não lembro. Será que ele morreu tentando defender a Seika? Não tem mais povo de Jamiel em Cavaleiros? Fiquei preocupado agora. Não se preocupe, ele tá vivo. Kiki, o que foi que aconteceu aqui? Aconteceu muita coisa. Tá bom. Outro personagem que aparece no Monte Olimpo é Artemis, a irmã de Atena. Também aparece no Prólogo do Céu. Ela é a primeira personagem a quem a Saori vai pedir ajuda para ver se consegue voltar no tempo, porque ela acha que, como Artemis é a deusa da lua, se ela conversar com Apolo, que é o deus do sol, eles conseguem mexer lá nos astros e fazer voltar o tempo. E aí ela e o Shun podem ir para a Guerra Santa Passada. Acontece que a Artemis diz para ela que ela não pode fazer isso, que a única pessoa que pode fazer isso é o Cronos. E, inclusive, a Artemis não tá muito feliz com a Saori, não. Desde que a Saori matou o Hades, parece que o pessoal do Monte Olimpo tá olhando para ela com suspeitas, alguns com mágoa, outros com rancor e alguns com desejo de vingança. Saori está mal falada no Monte Olimpo. Artemis tem um braço direito, como a Pandora é o braço direito do Hades, o dragão marinho é o do Poseidon e o mestre do santuário é o de Atena, que é a Calisto. E as suas guerreiras são as satélites, guerreiras amazonas aí, arqueiras e tal, que não usam máscara, né? Porque quem usa máscara são só as amazonas de Atena, nem a Tétis do Poseidon, nem outras espectras que aparecem do Hades usam máscara. Um personagem muito legal que aparece no Templo da Lua e no Monte Olimpo é o Toma, que eu já mencionei meio que por cima antes. O Toma, ele é um anjo. Ele veste uma glória, que é um tipo de armadura que os anjos usam. Não se sabe muito sobre essa classe de guerreiros. Ele é mostrado como um anjo caído. A princípio ele aparece com a armadura toda zoada, toda quebrada. E aí ele é restaurado pela Calisto. Ele tá lá numa masmorra e a Calisto diz que ele tá pagando os pecados dele. Mas ela restaura os poderes dele e diz pra ele, olha, você vai lá terminar de matar o Seiya, que tá dando problema ainda mesmo numa cadeira de rodas. A Atena tá aí mexendo com o tempo por conta desse moleque. Deixa ele morto dessa vez, de uma vez por todas. Ele tem uma máscara que aperta a cabeça dele se ele não obedece a Calisto, que é legal porque ele tem uma relação com a Marin, e essa questão da máscara é muito importante pra Marin. Em todas as versões, se a gente pega a Marin nova aí, ela tem a máscara, faz ela esquecer. No filme agora ela vai ter uma máscara. Então a máscara é um negócio importante pra Marin e pra família dela. Por que eu tô falando aqui de relação máscara, Marin, Toma? É porque aparentemente o Toma é o irmão perdido da Marin, que a gente achava que era o Seiya, mas quando a gente faz o cálculo não dá pra ser o Seiya. Além do fato de que a Seika, irmã do Seiya, aparece no final da saga de Hades, a gente sabe que ela não é a Marin. Cronos também aparece, que é o deus do tempo. Diferente dos outros deuses em Cavaleiros do Zodíaco, ele não tem corpo mesmo. Tem deuses em Cavaleiros do Zodíaco que aparecem desincorporados, mas eles sempre pegam algum hospedeiro. O Cronos não, ele só é representado por uma ampulheta gigante, flutuando ali no espaço sideral, a ampulheta. E ele é o guardião não só da linha do tempo clássica, né, da linha do tempo da série clássica de Cavaleiros, mas de todas as linhas do tempo do multiverso de Cavaleiros. Ele fala que cada nebulosa ali é uma linha do tempo diferente e é que a Saori tem que tomar cuidado para não pular na linha do tempo errada. E isso é uma das razões pelas quais eu, inclusive, acho que o passado de Next Dimension pode não ser o passado canônico. Mas aí a gente pode ficar discutindo eternamente isso, enquanto a série não terminar, a gente não vai ter uma conclusão. Mas esse Cronos aí, ele não é muito confiável. Além do fato de que na mitologia ele devorar os próprios filhos, em Next Dimension, ele manda a Saori e o Shun de volta no tempo, mas ele mexe com os telômeros da Saori. Ela não volta no tempo como uma garota de 14, 15 anos, que é a idade que ela tem na série clássica. Ela volta como um bebê, como na época que o Saga tentou matar ela e o Ayuro salvou. Já o Shun volta 200 anos, 240 anos lá, normal, volta com 14 anos mesmo, que é como ele estava lá no século XX. No Santuário do século XVIII, esse é o núcleo talvez mais importante dessa história, porque a maior parte da história acontece no Santuário do século XVIII. E aqui que a gente conhece o Teima de Pégaso, que é a encarnação do século XVIII do Seiya de Pégaso. Ele é praticamente o mesmo personagem que o Seiya no sentido de personalidade, de golpe, com a diferença, né, de que ele é um
um garoto que nasceu na Itália. Aí ele fica parecido com o tema de The Lost Canvas. Ele é um órfão italiano, amigo da Sasha e do Alone, mas que nessa versão, em vez de ele ter sido treinado pelo Doco de Libra, como em The Lost Canvas, ele foi treinado por esse cavaleiro de prata mega poderoso, que é o Suikyo, de taça. E tem o Alone, que também aparece em The Lost Canvas. Ele é o receptáculo de Hades nessa época, né? O coração mais puro, a alma mais pura. E pintor, melhor amigo do Tenma. Conhece o Tenma numa circunstância bem diferente da do The Lost Canvas. Inclusive, o Alone não é irmão da Sasha aqui, como ele é em The Lost Canvas. Aqui, a Sasha é uma amiga também do Tenma e do Alone, que o Tenma apresenta pro Alone, depois de eles se conhecerem. O Tenma já conhecia ela antes. E eles usam aquela pulseirinha, a mesma pulseirinha que aparece em The Lost Canvas. Essa pulseira de flores, ela é recorrente em Next Dimension. Ela é usada para conectar os personagens um com o outro. A Sasha usa para conectar o Alone e o Tenma a ela, e a Saori usa para conectar ao Shun e inclusive para ajudar os cavaleiros, o Ikki, o Yoga e o Shiryu, a conseguirem encontrar a Saori e o Shun quando eles depois viajam no tempo para o século XVIII. A Sasha, nessa versão, tem uma doença inexplicável que faz ela cair num sono profundo. Então ela demora a aparecer na história, mas quando ela aparece a gente descobre que ela tá dormindo e ninguém sabe por que ela começou a dormir e não acorda nunca mais, não importa o que façam. Eu vou dizer pra vocês, sem dar spoiler, que tem a ver com a Saori brincando de Barry Allen nessa linha temporal. Dá pra entender, né? Duas Athena na mesma linha temporal, aquela coisa do paradoxo do De Volta pro Futuro, né? Não tem um Seiya pra encontrar o Tenma, mas tem uma Saori pra encontrar a Sasha. Assim não nos arriscamos a que alguém mais roube a máquina do tempo. E eu não arrisco a encontrar acidentalmente o meu outro eu. Seu outro eu? É. Agora há dois de mim aqui. E há dois de você aqui. Já dá pra deduzir daí o que provavelmente tá acontecendo. Tem o Xion, que aparece na saga clássica de Hades e em Lost Canvas, mas aqui ele tá com o cabelo mais curtinho e também começa como um cavaleiro de bronze e depois é promovido logo nos primeiros quadrinhos que ele aparece a cavaleiro de ouro de Arias. Tem o Doco de Libra, o mestre ancião, né? Shiryu, que aqui é quando ele tava jovem, 18 anos, vai ser mestre do Shiryu na nossa época, no século XX, mas no século XVIII ele ainda é um jovem cavaleiro de bronze que acaba de ser promovido a cavaleiro de ouro com o começo da Guerra Santa. Uma coisa legal é que a gente tem aqui o encontro do Shiryu com ele, uma luta entre os dois, porque o Doco não sabe quem é o Shiryu, pensa que ele tá querendo invadir o santuário e eles têm uma luta muito divertida, muito interessante, porque o Shiryu tá todo emocionado de encontrar o Doco e o Doco não faz ideia de quem ele seja, mas o Doco também fica emocionado ao descobrir que esse cara vai ser o discípulo dele e vai honrar os caminhos dele, enfim. Suikyo de taça. Esse cara não existe em The Lost Canvas, ele é apresentado aqui em Next Dimension, e ele é um cavaleiro de prata, mestre do Tenma, ele treinou o Cavaleiro de Pégaso dessa geração, ele é muito respeitado entre as forças de Athena, no santuário de Athena, ajudou a cuidar do Alone também, foi um cavaleiro que treinou junto com o Doco e com o Xion para se tornar cavaleiro, era mais poderoso do que os dois, e é um cavaleiro de prata estilo Daidalos de Cefeu, né? O Dédalo de Cefeu, ou Albion de Cefeu no anime clássico, Dédalo de Cefeu no remake, Daidalos de Cefeus no mangá, que é o mestre do Shun, que é dito que é um cavaleiro de prata quase ou praticamente tão poderoso quanto um cavaleiro de ouro, diferenciado só pela armadura. Parece que o Suikyo é do mesmo tipo. E ele aparece depois na história como um dos juízes do inferno. Parece que a Athena não quis dar pra ele uma patente tão alta quanto o cavaleiro de ouro, o Hades deu. A vida é assim, quando alguém não quer, tem quem quer. E a fila anda. E foi o que aconteceu aqui. O santuário não quis dar uma patente de cavaleiro de ouro pra ele, o Hades deu de juiz do inferno. E o Suikyo também era muito próximo, quando ele era adolescente, ainda um aprendiz de cavaleiro, era muito próximo do Odisseus. E aí você me diz, o de quem? Odisseus, não é o da Odisseia. Esse aqui é Odisseus, o cavaleiro de Serpentário, o grande herói do santuário do século XVIII. Um médico com habilidades fora do comum, o último hospedeiro compatível para a reencarnação de Asclépio, o lendário 13º cavaleiro de ouro da constelação de Serpentário. Ou de Ofiuco, para quem gosta de dar nome ruim para personagem bom. Nos tempos mitológicos, o Asclépio foi o mais poderoso dos 13 Cavaleiros de Ouro na época, e a casa dele ficava entre o que é hoje a Casa de Escorpião e a Casa de Sagitário. Esse cara tinha poder de cura e ele passou a ser adorado pelas pessoas como se fosse um deus, pelos outros seres humanos. Por conta disso, ele quis ser um deus e foi condenado ao Tártaro pelos deuses do Olimpo com anuência, com Atena, concordando, né, com a Athena concordando com ele sendo preso. E isso deixou ele um pouquinho chateado
com Athena em todas as suas encarnações, e ele parece que está um pouquinho determinado a se vingar, pelo menos é o que a galera acredita. O Odisseus é pro Asclépio como o Shun e o Alone são pro Hades, e o Julian Solo e a família Solo são para o Poseidon. O Odisseus também ajudou a criar e treinar os Cavaleiros de Ouro do século XVIII, o que faz com que cada um deles se sinta em dívida. Em algum momento ele salvou a vida de algum deles, e eles têm ele como uma figura meio paternal, assim, o que coloca em risco, inclusive, a lealdade desses cavaleiros para com Athena quando o Odisseus volta à vida. Porque quando a Guerra Santa de 1750 começa, o Odisseus já tá morto, mas ele volta possuído pelo Asclépio, aparentemente. E aí ele tá vestindo já a armadura de ouro do Serpentário e parece que ele quer se vingar de Athena, mas temos reviravoltas, as quais eu não vou contar na história. Plot twist, não vou contar. Além disso, tem os Cavaleiros de Ouro do século XVIII, que são completamente diferentes dos de Lost Canvas. Uma coisa interessante é que em The Lost Canvas, os Cavaleiros de Ouro do século XVIII, eles são fisicamente muito parecidos com os do século XX, da série clássica, sugerindo que eles também são reencarnações dos mesmos personagens, assim como o Seiya e o Tenma, ou o Seiya é a reencarnação do Tenma. Mas em Next Dimension, as aparências dos dourados são completamente diferentes dos do século XVIII dos do século XX, o que sugere que nessa linha do tempo eles não são reencarnações. A única coisa que eles têm em comum são as armaduras. A aparência física sem a armadura é completamente diferente. Os Cavaleiros de Ouro do século XVIII em Next Dimension são Xion de Áries, Ox de Touro, Caim de Gêmeos, que tem lá o Abelzinho do mal que anda com ele, Death Toll de Câncer, Kaiser de Leão, que tem 2 gato guerreiro que andam com ele lá, o Gold e a Blonde. Shijima de Virgem, que tem uma batalha muito legal entre ele e o Shaka lá, e eu quero que vocês leiam pra descobrir como é que o Shaka acaba voltando pra lutar contra o Shijima. O Doku de Libra, Mestre Ancião. O Ecarlat de Escorpião. O Gestalt de Sagitário, que aparentemente é um centauro, esse maluco. O Izo de Capricórnio, que é um cavaleiro de Atena que vive pelas regras do Bushido, dos samurais. O Mistória de Aquário e o Cardinale de Peixes. E aí, você conhecia Next Dimension? Se sim, diz aí nos comentários o que você acha dessa série. E se não, diz aí o que você achou, o que você imagina, gostou ou não gostou da sequência, do futuro de cada personagem, do passado de cada personagem, baseado no que eu te contei aqui. Não se esquece de deixar o like, que me ajuda pra caramba. Vou pedir, por favor, se não deixou o like, deixa aí. Compartilhe o vídeo com quem gosta de Cavaleiros do Zodíaco como você, que ficou comigo até agora. Aliás, valeu por ter ficado comigo até aqui. Se inscreve para mais vídeos como esse e a gente se vê no próximo vídeo.